Olá a todos, irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar, a sua família. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta manhã, hoje, 28 de junho de 2020, estamos finalizando mais um trimestre para a glória do Senhor, graças ao bom Deus. Estamos finalizando esse trimestre com muita alegria, um trimestre de muito ensino, um trimestre que enriqueceu a nossa vida e podemos aprender muito com a palavra de Deus. Estamos estudando e encerrando este trimestre sobre o assunto a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e é muito bom poder receber a todos os irmãos aqui conosco nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida no nome precioso de Jesus. Quero cumprimentar desde já os irmãos que estão chegando, que estão entrando para participar da nossa escola bíblica. Irmã Célia, que já nos envia aqui a paz do Senhor. Irmã Áurea, Deus abençoe. Glória a Deus. Quem mais está por aí, envie para nós a saudação aqui nos comentários para que eu possa cumprimentar a você nessa manhã. Eu estou vendo aqui que a irmã Cida está participando conosco, Deus abençoe, a paz do Senhor, irmão Ilmar, irmã Sandra, Agapito, Deus abençoe, irmã Andréia, Furlan, Deus abençoe, glória a Deus, glória a Jesus, irmã Jéssica, glória a Deus, Deus abençoe, irmã Maria Santos, Carol, Deus abençoe a vida de todos vocês que estão chegando conosco. Irmã Andréia Oliveira, Deus abençoe. A todos vocês que estão chegando, irmão Odair, Deus abençoe. Irmã Leia Boni, Deus abençoe. Um abraço a todos. Glória a Jesus. Irmã Cláudia, irmã Josefa, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Que bom poder receber todos vocês na nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta manhã de domingo, hoje 28 de junho de 2020, a última lição do trimestre, e nós seguimos estudando a palavra de Deus. Irmão Rodrigo Câmara, Pai do Senhor, meu querido, que bom receber o dia. Deus abençoe, meu amado, a minha cunhada Mara, Pai do Senhor, bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês, sejam bem-vindos para a nossa Escola Bíblica Dominical. Compartilhe, vamos juntos aprender e desfrutar desse momento tão especial para todos nós, que é estudar a palavra de Deus. Nós estamos nos preparando para, nos próximos domingos, estaremos estudando a palavra de Deus, continuar estudando a palavra de Deus. Estamos encerrando esse trimestre e vamos fazer no próximo trimestre. Todas as manhãs de domingo teremos um estudo bíblico. Todos os domingos pela manhã teremos no próximo trimestre um estudo bíblico, seja ele sequenciado ou se não der para terminar num domingo, nós continuaremos no outro e assim por diante, para que todos vocês sejam, queridos irmãos e igreja, edificados pela palavra do Senhor. Quero cumprimentar o meu amigo, pastor, um grande amigo, pastor Luiz Roberto, Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus, que bom poder tê-lo aqui conosco na nossa Escola Bíblica Dominical. Pastor José Lima também, irmã Maria, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe a todos vocês que estão chegando, que estão participando conosco, e nós já vamos começar a nossa aula. Vamos fazer uma oração para dar início a esta aula tão importante para as nossas vidas. Deus abençoe a irmã Raquel, que está chegando, glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe, fique conosco aqui. A irmã Maroli está já colocando também lá na página da igreja, mas eu consigo ver vocês aqui no meu perfil, e é importante poder estarmos juntos. Assim você pode colocar os seus comentários. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, nós estaremos aqui para responder, tá bom? Querido Jesus, louvamos o nome do Senhor por esta manhã tão especial, uma manhã maravilhosa, fria, mas agradecemos porque estamos aquecidos pelo poder do Espírito Santo. Te louvamos pela vida, pela saúde, te agradecemos pelo teu amor, o teu cuidado, Senhor.
Obrigado, meu Deus, pela família. Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos. Obrigado, meu Jesus, porque até aqui as tuas mãos poderosas têm cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito, pela vida dos teus servos. E agora fala conosco através da tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmã Jéssica chegou por aí, Deus abençoe, um abraço. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Saudações para as crianças. Quero lembrar a todos os irmãos que estão assistindo conosco, atenção os pais, que fiquem atentos, porque os professores estão enviando as lições da Escola Bíblica Dominical para os seus filhos. Todas as nossas 8 salas de aula da Escola Bíblica Dominical estão em plena atividade. Todos os professores estão trabalhando, estão enviando os materiais, estão transmitindo, estão fazendo a aula, seja por aqui pelo Face, seja pelo WhatsApp, seja pelo Zoom. De alguma maneira, nós estamos trabalhando, nossa superintendência, secretaria, estamos trabalhando para que todos vocês sejam alcançados pelo estudo da Escola Bíblica Dominical. Próximo trimestre já temos aí uma preparação muito forte de todos os professores preparando o material para a Escola Bíblica Dominical em todo o segmento das nossas faixas etárias de aula. E louvamos a Deus porque temos uma igreja muito ativa e que nós, como liderança, pensamos muito no aprendizado e no conhecimento de todos os nossos irmãos. Queridos, nesta manhã nós estaremos estudando a batalha espiritual e as armas do crente. O texto está baseado em Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz assim o texto: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática nos diz que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Aqui nós temos que entender o quanto é importante pensar que o apóstolo Paulo está trazendo para todos nós a segurança de que temos, com certeza, a bênção de Deus, a proteção do Senhor, e também precisamos fazer a nossa parte, entendendo que a segurança do crente, ela está fortalecida no campo espiritual através do revestimento de poder, através do revestimento de poder que vem juntamente com as armaduras, que é aqui simbolizada como as armaduras de um soldado romano, que é apresentada para nós, e daqui a pouquinho nós vamos falar. É muito importante pensar que a vitória do cristão, a vitória de cada homem, mulher, servo de Deus, serva do Senhor, não se baseia no seu intelecto, não se baseia na sua força, não se baseia no seu braço. A vitória de cada cristão, ela realmente está no campo da batalha espiritual, para assim então, junto e tendo a armadura de Deus, possa-se vencer todas essas lutas e essas guerras. Nós vamos entender isso através do estudo que vamos falar agora, que ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e para resistir os inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. É inevitável que cada cristão ele não tenha luta, não tenha problemas e não tenha batalha espiritual, ele não sofra uma guerra espiritual. Muitas pessoas elas não entendem isso e atribuem a diversos fatores, atribuem a N situações, como, por exemplo, eu tenho uma experiência, várias experiências nesta área, mas, por exemplo, uma de estar na minha casa participando com a minha família e, de repente, uma luta espiritual inicia de maneira que cada ponto do dia era um sinal de que estava acontecendo
no campo espiritual alguma coisa, e eu e minha esposa, identificando isso, já de pronto, fomos à oração, reunimos as nossas filhas, buscamos ao Senhor, e de imediato foi suspenso, acabou aquela guerra, aquela luta, aquela batalha. É uma batalha espiritual. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Isael de Araújo. Que privilégio poder tê-lo participando conosco desta aula, desta escola bíblica dominical. E que alegria, pastor, um privilégio para nós poder ter aqui a sua presença e também recebendo aqui as saudações da faculdade FAECAD, da nossa querida CGADB. Deus abençoe e para nós é sempre uma alegria. Glória a Deus. Também louvo a Deus porque quando se tem aquele momento de fidelidade ao Senhor e você tem com certeza uma estrutura espiritual, você consegue resistir, você consegue vencer, você consegue atravessar as batalhas e as guerras espirituais. Nós vamos entender isso um pouquinho mais a fundo no assunto de hoje, o preparo espiritual do crente para a batalha. Quando o apóstolo Paulo ele usa a expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Veja bem isso, querido aluno, querido professor, querido amigo que participa comigo da Escola Bíblica Dominical. Quando nós entendemos que temos que nos fortalecer em alguém, e este alguém é o Senhor, o apóstolo Paulo diz isso no capítulo 6, no versículo 10. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso indica que nós não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. E é aqui que todos nós precisamos compreender que não temos poder em nós mesmos, que de nós mesmos não vamos conseguir atingir nenhuma situação espiritual de maneira positiva. O apóstolo Paulo, ele traz para nós esta reflexão e é através de uma comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo, que nós vencemos. Vamos começar estudando e abrindo a Bíblia. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo de número 7. Veja o que está escrito nesse texto, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, nos diz assim: hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse, João, eu estou lendo em Mateus, vamos lá para João, glória a Deus, João capítulo 15, versículo 7, agora sim, glória a Deus, João capítulo 15, versículo 7, diz assim: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Veja o quão é importante estar unido com Deus. O quanto é importante estar na presença e fortalecido por Deus. 1 de João, agora na epístola, 1 de João, no capítulo 1. Leia comigo, acompanhe comigo esse texto bíblico. 1 de João, capítulo... Glória a Deus. 1 de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco. Olha esse texto. Assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. O apóstolo João está trazendo aqui a reflexão para todos nós de que devemos estar unidos no mesmo propósito, e unidos em Cristo e unidos com o Pai. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Aqui, meus amados, nós precisamos entender um fator importantíssimo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios. Isso é estudar a Bíblia, isso é manusear a palavra de Deus. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Muito bem. Efésios,
capítulo 4, olha o que diz o versículo de número 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Então, a mente e o coração precisam estar renovados. Para assim, então, quando forem atacados por uma batalha espiritual, e note bem que a batalha está num campo espiritual, já eu vou falar sobre isso. O que é esse campo espiritual? Porque muitas pessoas não compreendem o que é o campo espiritual, e aí então são atacados e muitas vezes não têm nem noção de como se defender. E é esse o nosso papel da Escola Bíblica Dominical, trazer a você conhecimento bíblico e da igreja também, poder cuidar, discipular, trazer a você segurança através da palavra de Deus. Ou seja, por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, lemos Efésios 4, 23, também da vida em santidade, olha o versículo 24, vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Veja, mas também é preciso ser cheio do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: não se embriaguem, pois a bebida levará a vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Eu vou repetir esse texto, ele é importante para as nossas vidas, para a sociedade, para muitas pessoas, muitos lares, muitas famílias. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, alunos desta sala de aula, conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não é suficiente, ok? Não é suficiente você me dizer, mas eu conheço a Deus, eu vou na igreja, todo domingo eu vou na igreja, agora não, né? Mas eu sou um frequentador da igreja, eu participo da comunhão da igreja, eu participo dos eventos da igreja, mas não, para a batalha espiritual não significa isso. Não basta simplesmente você conhecer as Escrituras sem obedecer. Não basta simplesmente você dizer que frequenta os cultos, mas você não ter tido uma conversão genuína. E é isso que vai levando você para perto de Deus. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Agora o apóstolo Paulo ele vai nos trazer mais uma posição importantíssima e uma orientação que devemos estar vigilantes em toda oração e súplica. Vigilantes. Veja, Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Aqui nós vamos dar um exemplo muito fácil de compreensão, quando de repente alguém está possesso por um mal, está na linguagem mais de fácil entendimento, essa pessoa está possessa por demônios, e existem pessoas que não acreditam nisso, mas é bíblico. Se você não acredita, leia a palavra de Deus, e eu vou dar uma referência bíblica daqui a pouquinho para você sobre isso. Eu vou dar uma referência bíblica para você sobre a pessoa estar possessa de espíritos malignos e essa pessoa ela estar perturbada. E é nesse momento de perturbação que o cristão, e aqui não é o cristão da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja D, não. É o cristão cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, que ele vai conseguir alcançar a presença do Senhor para repreender esse mal.
Não basta, como eu disse a vocês, e aqui está na nossa lição, no nosso material, a pessoa dizer que conhece a Deus, a pessoa andar com uma carteirinha no bolso, com uma credencial, a pessoa dizer eu vivo cheio da presença de Deus. Não basta simplesmente ela falar em línguas estranhas, ela mostrar uma espiritualidade superficial ou até mesmo por fora, sem que ela não vive uma comunhão com Deus. Vamos para um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu quero ler 19. Eu quero ler com vocês esse texto para que vocês compreendam o que é realmente estar cheio da presença de Deus, conhecer a Deus e desfrutar da presença de Deus, e quando você precisar utilizar do poder de Deus para uma batalha espiritual, você ter condições, e outra pessoa que de repente diz que conhece, diz que tem, mas não consegue a vitória neste campo espiritual. Campo espiritual não se vence com intelecto. Campo espiritual, batalha espiritual não se vence com os teus diplomas, com a tua... É bom, tem que estudar, eu estudo, temos aí a graduação, a pós, isso é muito importante. Mas não significa que aquele diploma, aquele curso vai me garantir a segurança para expulsar um demônio, para orar e Jesus curar um enfermo, para orar e a paz vir sobre o coração de alguém quando está aflito e te procura. É como que a pessoa te procura e você não tem para dar aquilo que ela necessita. Então veja bem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, me acompanhe na leitura bíblica, se você tem uma Bíblia aí na sua casa, e o versículo é o versículo 13. Vamos começar do versículo 11. Essa história é uma história que conta sobre os filhos de Seva. Veja bem isso. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Eu estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Olha só. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Agora, versículo 13 começa a batalha espiritual e é aqui que você tem que se atentar. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Veja bem que este homem era um sacerdote, o pai desses meninos, desses homens. O pai dele era um sacerdote, ele tinha uma posição, e os filhos, consequentemente, também eram reconhecidos dentro da sociedade como... Quem é esse aí? Esse aí é o filho do sacerdote. Esse aí é o filho do sacerdote Seva. Então a sociedade conhecia muito bem e sabia quem eram os filhos de Seva e quem era Seva. Agora, veja bem o que acontece. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Olha só o texto que nós estamos trazendo. Vigilantes em toda oração e súplica. Não basta você ter o nome ou título ou a posição. Tem muitas pessoas que lutam por tanta posição, lutam e querem tanto status, querem estar nos holofotes, querem dizer que sabe, que tem, que faz, que acontece, mas quando de repente precisa orar por alguém que está perturbado, ele é o primeiro a correr. Ai, não, pelo amor de Deus, coloca outra pessoa para orar, não vai dar para mim ir. Ai, pastor, sabe quando o pastor liga para uma pessoa e diz assim: ô irmão, eu preciso ir fazer uma oração ali, vamos comigo? Altas horas da noite, como já aconteceu comigo, já aconteceu com alguns companheiros pastores, com certeza, isso. 2 horas da manhã, o telefone tocar, e chovendo, frio, e alguém dizer para você: pastor, pelo amor de Deus, vem aqui. Ó, a pessoa está quebrando a casa aqui, não sei o que está acontecendo. E você chega lá e você vê que não é nada físico, não é nada
psicológico, não é nada emocional, não é nada aqui, não é da máquina. É uma batalha espiritual. Como também tem o oposto. Como também tem pessoas que ela faz uso de medicamento. Eu já atendi um caso desse, por exemplo. 1h30 da manhã, foram me buscar em casa e eu fui lá atender esse chamado. Cheguei lá, a pessoa que nós fomos orar por essa pessoa, aos olhos de todo mundo, aquela pessoa estava perturbada, ela estava endemoniada, era uma guerra espiritual naquela casa. Mas quando nós chegamos lá, identificamos alguns pontos, vimos algumas coisas que não condizia e de repente eu chamei a filha daquela pessoa ao canto e disse: a sua mãe faz o uso de algum medicamento, ela está bem de saúde? E aquela filha disse: pastor, olha, ela faz uso de medicamento controlado, mas ela não tomou hoje. Ela não tomou hoje, ela não tomou ontem, e ela disse que estava bem, mas já faz 2 dias que ela não faz uso do medicamento. E ela passou por um desequilíbrio muito forte, porque ela viveu naquele dia uma memória de um ente querido que tinha falecido, e ela ficou totalmente desequilibrada. E quando nós chegamos ali, e eu falei para ela: filha, olha, chame a ambulância, eu vou orar por ela, mas chame a ambulância e pede para levar sua mãe, para ela tomar uma medicação, né, na veia, para poder já fazer um efeito mais rápido, para ela passar por um médico e o médico avaliar a medicação para ela tomar. E tudo isso foi o que fizeram, e de repente quando a ambulância chegou, aquela mulher simplesmente acabou o seu momento de aquela gritaria, aquele pânico, aquele show. Era realmente a falta do uso do medicamento que estava provocando, e a memória do ente querido que faleceu há pouco tempo, e ela estava revivendo aquilo, e todo mundo achando que ela estava possessa, que tinha demônios na vida daquela mulher. Nós precisamos tomar cuidado e aprender a filtrar muito bem essas questões. Agora, voltando para o assunto de quando realmente existe a possessão e você tem que estar ali, quantas pessoas dizem assim: não, comigo funciona, comigo eu oro e acontece. Isso dentro da igreja é muito legal, né? É uma bênção. Mas e quando você é chamado para uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, que você tem que enfrentar o mal de frente a frente? Você está preparado? É nessa hora que muitas pessoas correm. Por quê? Porque não existe o preparo. E aí não é, eu volto a dizer, é claro que tem toda uma questão do preparo ministerial, o preparo do obreiro, para ele saber como ele lida com essa situação, como ele chega numa situação dessa, como ele vai agir, é mulher, é homem, é um jovem, como vai abordar a situação. Isso tudo é um preparo, claro, ministerial, que você precisa ter um direcionamento e um bom senso, e também saber como lidar. Porém, o que vai mandar ali naquele momento é a essência. E a essência é a presença de Deus, o poder do Espírito Santo que vai estar na sua vida. Aleluia! É o poder do Espírito Santo na sua vida que vai fazer com que repreenda aquele mal e aquela pessoa fique liberta. Eu estou usando uma base bíblica para dizer a você e mostrar o que é isso. Quando aquele homem que estava possesso por demônios, ele olha para os filhos de Seva, que eram filhos de sacerdote, e diz assim: olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Olha, é nesse momento que eu quero que você entenda que aquela possessão maligna
eu estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 19, se você quiser acompanhar na sua casa e na sua Bíblia. É nesse momento que eu quero lhe dizer que os filhos de Seva, que eram filhos de um grande sacerdote, respeitado em Éfeso, naquele momento, os moradores, os judeus, olharam e disseram, mas por que eles não conseguiram expulsar esse demônio? E o demônio ainda alvoroçou em cima deles, bateu neles, machucou eles, e eles saíram com as roupas toda rasgada, diz o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu faço questão de frisar o texto para que as pessoas não assustem e pensam que eu estou contando uma historinha. Não, eu estou contando e relatando e trazendo uma doutrina bíblica para todos com base num texto sagrado. Portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, eu quero cumprimentar, fazer uma pausa. Fique claro aqui, então, que é muito importante não simplesmente ter ou ser. É muito importante saber quem está em você. Quem está em você? Você tem a presença de Deus, você tem a presença do Espírito Santo na sua vida para lhe dirigir, para lhe usar nas suas poderosas mãos, para que você possa, assim, proclamar o nome de Jesus? Pense nisso, isso é muito importante, ok? Muito bem, seguimos. Eu quero fazer uma pausa para cumprimentar algumas pessoas que chegou ainda há pouco. Thalita Schwartz, um grande abraço, Deus abençoe. Lilian Mendes, Vilma Andrade, Vanderlei Gonçalves, um abraço. Jeremias Batista, Pai do Senhor, irmão Jeremias, Deus abençoe. Mãe Ivani Silva, um grande abraço, Deus abençoe a senhora. Irmã Dejanira, com muito carinho. Irmã Raquel Oliveira, Pai do Senhor, glória a Deus. Sebastião Prado Ramos Filho, um grande amigo do tempo de Usina Nova América, Deus abençoe, um grande professor, fez parte aí da nossa vida. Deus abençoe, Sebastião, saudade de você, do tempo que estávamos juntos trabalhando e que aprendi muito. Também Marcos Alberto Brito, um grande abraço, meu primo, Deus abençoe diretamente de São Paulo, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, a toda a família aí reunida. Glória a Deus, glória a Jesus. Também a nossa irmã Sônia Rocha, um grande abraço a toda a família, a minha avó Benedita, alô irmã Benedita, Deus abençoe a sua vida, ao meu avô João também, Deus abençoe vocês. Muito bem, seguindo, a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do cristão, do crente, no poder do Senhor. Vamos para mais um ponto que eu quero falar com vocês. Todas as vezes que você estiver num campo de batalha espiritual, é muito importante a vigilância e a oração. Vigie, ore com súplicas e, com certeza, Deus trará a resposta para a sua vida. Agora, vamos para este ponto importante. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Gostaria que você compartilhasse com as pessoas que podem até nos assistir através do seu contato, através da sua rede social, porque esse estudo realmente é muito importante para muitas pessoas, para todas as pessoas que possam fortalecê-los espiritualmente. Vamos para conhecendo o campo da batalha espiritual. O texto bíblico diz, no capítulo 6, versículo 11, diz assim, revesti-vos de toda a armadura, eu estou lendo Efésios capítulo 6, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja bem esta palavra, astutas ciladas do diabo. Indica aqui armadilha. Essas armadilhas, elas são articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador ou acusador. Veja bem, temos várias referências, eu vou ler aqui uma para vocês. Mateus capítulo 4, versículo 1, João capítulo 8, versículo 44, mas eu vou ler 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Vamos comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, glória a Deus, no capítulo 5, o versículo 8,
que nos diz assim: estejam alertas. Olha esse texto, eu estou lendo na linguagem NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ok? Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, e aqui é esta palavra, diabo significa caluniador, acusador. O diabo anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo. Olha o que texto bíblico está dizendo. Tem muitos cristãos que têm medo, que não gosta nem de falar o nome. É verdade, a gente não precisa ficar falando o nome dele, a gente não precisa ficar mencionando, ficar dando crédito a ele, isso é de fato, né? Mas existem pessoas que têm medo do diabo. Tem medo de fazer uma oração por alguém e a pessoa talvez ficar possessa. Medo de ir orar na casa de alguém e alguém passar mal e ela de repente não saber o que fazer. Meus irmãos, esse texto aqui não é para a liderança pastoral, não é para os presbíteros, os diáconos, os cooperadores, não é para o sacerdote, não, é para todos nós. É um ensinamento para toda a igreja. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, andam por aí como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja a glória para sempre. O apóstolo Pedro traz aqui um ensinamento riquíssimo para todos nós neste campo de batalha espiritual, nesta área de batalha espiritual, e é muito especial todos nós entender que devemos vigiar. Essa figura de leão, o diabo aparece como um leão que ruge. Ela aparece também no Salmo 22. E ele procura a quem possa tragar. Mas eu quero dizer para você que Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Eu vou repetir, Deus cuida dos seus filhos. Mas a comunhão desse filho com o Pai, a minha comunhão com Deus, a tua comunhão com Deus, precisa estar muito bem refinada para que quando você entrar num campo de batalha como esse, que eu já vou explicar o que é o campo de batalha, você esteja preparado. Você esteja pronto. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Esse diabolos, esse caluniador, esse acusador. Veja algumas astúcias do inimigo. Ele confunde a mentira com a verdade. Isso aqui tem acontecido muito, pessoal. Meus queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, isso tem acontecido muito. Quer ver um exemplo disso? Está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Olha lá. Gênesis capítulo 3. O inimigo confundindo a mentira com a verdade. Capítulo 3, versículo 4. Mas a serpente afirmou, dizendo: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha que mentiroso! Ele aqui deturpando, confundindo a mentira com a verdade, usando a palavra do próprio Deus. E o versículo 5 diz assim, 6. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou, como seria bom ter entendimento? E aí então apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Aqui o plano foi arquitetado, o plano foi exatamente arquitetado pelo inimigo. Outro fator que
das astúcias do inimigo que você precisa ficar muito atento é deturpar as Escrituras. Mateus capítulo 4, versículo 6, olha o que diz esse texto. Mateus, no Evangelho de Mateus, lá na tentação de Jesus, capítulo 4, versículo 6, ele tenta deturpar as Escrituras. Ele tenta pegar a palavra e torcer a palavra. Ei, pessoal, eu vou falar aqui com muita atenção para vocês, bem despassado para você entender isso. Tem muita gente, eu não estou falando espírito mal, não. Eu não estou falando diabo, não. Eu estou falando gente, ser humano, com falta de sabedoria e conhecimento, sem nenhum preparo, ainda mais nesse tempo de pandemia. Cuidado com o que você está assistindo, cuidado com o que você está comendo espiritualmente, cuidado com a live que você está assistindo, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado quem está alimentando a tua família espiritualmente, cuidado, porque existem inúmeros homens e mulheres por aí que deturpam a palavra, torcem a palavra ao seu favor, ao seu bel prazer. Ah, mas se eu pregar isso aqui, aí eu vou perder aquele irmão, aí talvez aquela irmã vai se machucar comigo. Mas é a palavra de Deus. Não é porque aquele irmão ou aquela irmã está vivendo fora da palavra de Deus que eu vou pegar a palavra de Deus, torcer ela e colocar a vida daquele irmão dentro pegar a palavra de Deus e enquadrar na vida daquele irmão. Não é a palavra de Deus que enquadra na tua vida, é a tua vida que enquadra na palavra de Deus. Eu vou repetir, não é a palavra de Deus que se enquadra na minha vida e na tua vida, ou na vida da igreja. É a igreja que se enquadra na palavra de Deus. Guarde esse texto, guarde esta palavra. Aqui em Mateus capítulo 4, versículo 6, então disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vos eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Mas Jesus responde com segurança. Jesus responde com firmeza. Jesus responde com firmeza. E Jesus respondeu, mas as Escrituras Sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. É isso que está faltando na vida de muitos cristãos. Estão colocando Deus em prova. Faz o que quer, apronta do jeito que quer e depois eu volto e eu peço perdão para Deus. Tá tudo certo. Nós estamos na pandemia, o pastor não está aí, não está vendo, eu não estou indo na igreja, eu vou fazer isso aqui, porque ninguém está vendo, Deus está vendo. E eu vou dizer para você quem mais está vendo, o diabo também está vendo. É interessante quando a gente diz assim, né? Deus está vendo. Parece que fica aquele, né? Não é por medo em você. Porque eu não preciso colocar medo em você. Você, desde quando você aceitou a Cristo como Salvador, eu aceitei a Cristo como Salvador, existia dentro de nós algo chamado temor de Deus, temor do Senhor. Então, se você tem temor de Deus e o mínimo de responsabilidade com a sua fé cristã, você não se baseia numa pandemia em que ninguém está vendo e você não participa de culto, você faz coisa errada, você faz coisa escondida, é pornografia, é mentira, é traição, é bebida, anda de qualquer jeito, começa a andar na rua de qualquer maneira, sem os princípios, bons costumes da igreja, e vai fazendo de qualquer jeito, e vai andando de qualquer maneira. Quem torce a verdade é o diabo. Cuidado! Quem tenta torcer, né? Quem tenta torcer a verdade e transformar em mentira é o diabo. Não seja um participante desta guerra para fazer parte do exército dele. Se você é filho de Deus, serva do Senhor, serva de Jesus, você precisa entender que você tem um nome a honrar. E este nome é o nome de Jesus Cristo. Não é o nome do pastor Tiago. Não é o nome da Assembleia de Deus, não é o Ministério do Belém. Você tem que honrar o nome de Jesus.
E aí sim, depois você tem as suas responsabilidades com a sua comunidade, você tem responsabilidade com o seu pastor, com a sua família, com a sua liderança, com os bons princípios, os bons costumes, aí sim. Mas não se esqueça disso. Eu preciso continuar. Glória a Deus. Veja, outras astúcias do diabo. Veja bem, fazer falsos sinais. Esse eu quero ler com você. Fazer falsos sinais, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Deus, Pai do Senhor, compartilhe com alguém, não para a gente aparecer, mas para serem alcançados pela palavra de Deus e serem tocados pelo Evangelho, pela mensagem, pela exortação, pela doutrina, pela palavra. Glória a Deus, porque nós temos ministrado a genuína palavra para o seu coração. Algumas pessoas não gostam, algumas pessoas querem ver gente, eita, glória, mistério, eu estou falando com você aí, fulana de tal. Deus pode usar para isso? Pode, eu creio nisso. Eu creio que Deus usa, eu creio nos dons, irmãos. Eu sou um pastor pentecostal, creio na palavra de Deus, creio no fruto do Espírito, creio nos dons espirituais, creio. Mas eu creio também que a igreja precisa, nesse momento, disso aqui. Palavra. Palavra. Eu e você precisamos de palavra. Não fica por aí procurando profeta, não. Não fica por aí querendo mensaginhas que fala com você para você achar que tá tudo bem e tá pecando e tá fazendo coisa errada e acha que tá tudo bem. Simplesmente para poder massagear teu eguinho e você dizer assim, tá tudo bem, eu vou pedir perdão e ninguém tá vendo. Deus está te vendo. O diabo está te vendo e te atacando numa batalha espiritual e Deus está lhe dando esta palavra através de mim nesta manhã para lhe dizer, se conserte, venha para a presença do Senhor, ande de maneira correta e santa, ande na presença de Deus para que você possa assim alcançar o céu, para que você possa alcançar o reino dos céus. Porque lá não entra de qualquer maneira. E é o diabo que tem feito e armado as astutas ciladas dele para destruir a sua vida, para destruir sua casa, sua família, seu casamento, os seus filhos, para a traição entrar na sua casa, o divórcio ser uma realidade na sua vida, para a mentira imperar dentro da sua casa, para os seus filhos andar mentindo. Cuidado, tenha atenção, batalha espiritual não é brincadeira. Não é brincadeira. Tenha atenção nisso. O diabo utiliza as astutas ciladas dele para fazer falsos sinais. Vamos para 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Glória a Jesus. Glória a Deus. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. O perverso chegará com o poder de Satanás. Olha isso. Então, vou começar no versículo 8. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Está na Bíblia, irmãos. O diabo opera falsos milagres e falsas maravilhas. E aqui entra um dom espiritual que o crente, por muitas vezes, muitos cristãos não pede dom de Deus. Não pede, fica dependendo dos outros. Peça para Deus lhe dar o dom de discernimento de espírito. Você precisa, eu peço sempre nas minhas orações, Senhor, dai-me discernimento, Senhor. Dai-me discernimento, Senhor. Discernimento da Tua palavra, discernimento de espírito, discernimento, Pai. O cristão que não tem o dom de discernimento, ele pode ser facilmente uma presa. Facilmente uma presa. Vamos seguir. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Aqueles que são enganados
aqueles que são enganados pelas mentiras, pelas astutas ciladas do diabo, que é Efésios capítulo 6, nós estamos estudando. Ah, pastor, mas então o que eu faço para não ser enganado? Vem para a presença de Deus. Vem para a presença de Deus, aceita Jesus como seu Salvador, entrega o seu caminho a Ele, confia nele. Seja pastoreado, seja cuidado por alguém. Entenda que a sua vida, ela precisa ser cuidada, discipulada. Não é para onde aponta o teu nariz que você vai indo. Você precisa de um discernimento, você precisa de alguém para cuidar, zelar da tua alma, zelar da tua vida, zelar da tua vida espiritual. E é o que eu disse para vocês, as pessoas só querem receber as coisas boas da liderança, ou de uma pessoa que está aí numa liderança espiritual. Vem aqui que eu te abençoo, vem aqui que Deus está me mostrando isso, Deus está me mostrando aquilo. Aí de repente, você sabe quando que a pessoa ela é serva do Senhor e ela está do teu lado, pastor, líder? Sabe quando? Quando Deus lhe usa para exortar aquela pessoa e chamar a atenção dela e corrigir ela e dizer, olha, cuidado que isso aqui é uma armadilha. Isso aqui Deus está falando comigo, Deus falou comigo nessa oração da madrugada, Deus me chamou para falar sobre a tua vida e eu estou te chamando com carinho, vem aqui, vamos corrigir isso, você está errado, não pode, tenha atenção. Aí você vai saber se aquela ovelha, ela tem temor de Deus e ela está junto com você, ela é uma ovelha do teu aprisco, porque se ela for uma ovelha do aprisco de Jesus e debaixo das tuas mãos, do teu pastorado, da tua liderança, ela vai dizer, sim senhor pastor, eu vou orar e eu vou procurar corrigir, é verdade, o senhor tem razão, se Deus falou com o senhor, eu louvo a Deus por isso. Isso é uma atitude de quem está realmente entendendo que é uma batalha espiritual, que tem uma armadilha ali e que ela vai se defender através da palavra e da direção e do desarmar do inimigo que Deus está dando, a estratégia que Deus deu ao seu líder. Agora existem muitos que quando o pastor chama e diz assim, meu irmão, cuidado, olha, isso aqui é um laço, isso aqui é perigoso para você, se afasta disso, irmão, vigia nessa questão, esse seu costume de fazer isso, irmão, eu já falei para você, não faça dessa forma, isso não tem sido bom, não tem dado um bom testemunho. Sabe o que muitas pessoas fazem? Elas viram as costas e dizem, pastor, cuida da tua vida, que da minha cuido eu. Da minha vida eu cuido, pastor. São esses tipos de pessoas, de ovelhas que estão cegas ainda, que não entenderam o que é uma vida com Deus, o que é uma vida cristã. Elas não podem ser confrontadas. Esses tipos de pessoa, quando confrontado o seu erro, confrontado a sua fraqueza, confrontado o seu pecado, ela se evade, ela sai de perto, ela não quer ficar debaixo da tua mão. Por quê? Porque ela foi confrontada. E aí, sabe o que vai acontecer, meu querido aluno da Escola Bíblica Dominical? Pode ser enganado pelo usurpador, pode ser enganado pelo perverso, pode ser alcançado por esses falsos sinais. Deixa eu ser um pouquinho mais direto, um pouquinho mais profundo aqui. Sabe aquela pessoa que está vivendo uma vida de adultério? Vamos dar um exemplo aí. Adultério. Vive numa mentira terrível, traindo a sua família. E aí, de repente, entra lá um recurso financeiro para essa pessoa e ela fala assim, oh meu Deus, que coisa boa, olha só como que Deus está abençoando a minha vida. É um falso sinal. O diabo também faz milagre falso. Vou repetir e vou ler o texto para você não ficar depois falando que eu estou falando bobagem, tá? Aquela pessoa que anda mentindo, anda aí com a vida toda torta, trai esposa ou trai marido, mente para os pais, vive uma vida terrível, oculta, não tem temor de Deus. De vez em quando pega lá para ouvir uma live, pega lá para ler uma caixinha da promessa, como se caixinha da promessa vai salvar. Ai meu Deus, como tem gente e pessoas desta forma. E aí o que acontece? Essa pessoa aí, que vive dessa maneira toda arrebentada, acontece uma coisa na vida dela que ela fala assim, mas isso é uma bênção. Aparece um negócio lá para ela, sei lá,
trocar o carro dela, uma coisa boa, uma coisa material, uma coisa terrena. É promovida no serviço. Que beleza! Mas eu vou ler de novo o texto aqui. Eu vou ler de novo o texto aqui e eu vou ler na versão corrigida agora. Eu li aqui na versão NTLH para vocês, vou ler novamente e vou ler na versão corrigida. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui para me ler na versão corrigida. Capítulo 2, versículo 9, olha só. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Deixa eu ler aqui esse texto agora na versão corrigida, para ficar claro para você. Porque senão às vezes você está lendo aí, fala, mas o pastor está lendo, está diferente da minha Bíblia. É porque eu estou lendo uma tradução de uma linguagem mais fácil de entendimento. Mas eu vou ler na versão que mais se utiliza, que é a versão corrigida, Almeida Revista Corrigida. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Olha lá. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Sabe o que está falando aqui esse texto? Está falando exatamente da vinda de Cristo, que será precedida pela manifestação do anticristo. Agora eu quero que você entenda o seguinte, isso já está acontecendo. Deixa eu fazer uma pausa aqui e louvar a Deus por uma coisa tão maravilhosa. Está aí, ó, Elisa Ferreira, graças a Deus já saí do hospital, estou em casa. Deus te abençoe, Elisa. Que boa notícia. Que bom poder receber essa notícia sua. Temos orado por você, temos orado pela sua família. Conte conosco, estamos à inteira disposição da sua vida e da sua família. Deus abençoe. Feliz pela sua vitória, querida. Deus abençoe. Glória a Jesus. Portanto, irmãos, não se iluda com aqueles que vivem uma vida errada e crescem e prosperam. É a palavra de Deus que diz, não olhe para a riqueza do ímpio. É aquela famosa frase, vamos pensar assim, a pessoa olha assim e fala, meu Deus, eu sirvo ao Senhor com tanta alegria, estou na igreja quase todos os dias, eu trabalho na obra do Senhor, dou tarefa, trabalho nos departamentos, faço o que o pastor pede para ajudar, estou trabalhando sempre e vivo aqui nessa minha vidinha. Por que não acontece nada? E olha aquele lá, Senhor, olha aquele lá, vive uma vida toda errada, bebe, tem vícios, fuma, está vivendo de qualquer jeito, trai a família e só cresce. E só cresce. Ah, querida, confie em Deus, confie no Senhor, o dia do juízo vai chegar, o dia do juízo vai chegar. Vamos, eu preciso concluir, oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas uma outra astúcia do inimigo é semear incredulidade. Semear incredulidade. Sabe o que é semear incredulidade, irmão? Você sabe o que é semear incredulidade? Semear incredulidade é aquela pessoa que diz que serve a Deus e ela passa a não acreditar mais. Vamos ler 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha esse texto. 2 aos Coríntios, capítulo 4, glória a Jesus, capítulo 4, versículo 4. Se você está aí comigo, coloque aí glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor. Coloca aí alguma coisa no comentário aí para que eu possa louvar a Deus, que eu tenho você aqui comigo, viu? Aleluia, Deus abençoe, glória a Jesus, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Vamos lá. Olha só, semear incredulidade é uma das astúcias dentro do campo de batalha espiritual. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles.
Olha isso. A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Olha, irmãos, veja isso. Veja isso. Eu já estou por concluir, tá bom, minhas irmãs, meus irmãos? Já está quase na hora de fazer o almoço, né? Coloca o celular aí em cima da pia, em cima do balcão, aumenta o volume e vamos assistindo a aula e vai escutando. Dá para ir fazendo os trabalhos aí, dá para fazendo os afazeres aí da casa, minha irmã, meu irmão, e dá para ir escutando o estudo bíblico, tá bom? Uma das astutas ciladas do diabo é realmente provocar incredulidade. Cuidado. Meu irmão, minha irmã, nesta batalha, nesta guerra espiritual, você precisa estar fortalecido. Você precisa estar fortalecido para a tua mente não ser atingida, para a tua alma não ser atingida. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Dá para você entender isso aqui, irmão? O conflito é contra as hostes que debaixo da autoridade do diabo mantém os homens na escuridão. Então, tem muita gente se pegando por aqui na terra, brigando, falando mal, falando do um, falando do outro. Mas está esquecendo que a guerra que nós temos que lutar não é aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você guerreia contra o teu irmão, quando você fala mal dele, quando você senta a lenha nele, quando você murmura contra ele, quando você levanta palavras de mentira contra o teu irmão, contra a tua irmã, você sabe o que você está sendo? Canal do diabo. Ah, mas eu estou falando a verdade, pastor. Mas por que você está falando a verdade para outra pessoa? Vá orar por ela. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, diz a Bíblia, vá você até ele e se conserte com ele. Não é para você ficar falando mal dele. Não é para você ficar em grupinho de WhatsApp lenhando o irmão, a irmã. Falando mal da igreja, falando mal da liderança, falando mal da sua família às vezes. Não faça isso, não seja um canal do diabo, do enganador, do acusador. Quando você faz isso, você está deixando o campo da batalha espiritual e está vindo para o campo físico. E o apóstolo Paulo pega o cajado, põe no teu pescoço e diz assim: para de lutar contra carne e sangue. A tua luta não é contra a carne e o sangue. A tua luta é contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados, contra as potestades. É contra os demônios a tua luta, a tua guerra. Para de ficar lutando contra os teus inimigos, os teus irmãos. Para de ficar falando mal dos outros. Como tem gente sem sabedoria, diz cristão, diz ser crente, diz ser cristão e entra nas redes sociais e lenha, e fala mal. E até usa palavras torpes. Meu irmão, minha irmã, bendito seja o nome do Senhor, que eu acredito que todos que estão assistindo aqui, tomara que não tenha vivido isso, mas eu estou trazendo essa palavra para te alertar e para você estar firme, para você estar fortalecido, para você não cair nessa cilada, não cair nessa armadilha. Você não precisa ficar falando mal de ninguém em rede social, em WhatsApp, querendo atingir os outros por tabela, por status de WhatsApp, status de Facebook. Você não precisa ficar fazendo isso, porque a Bíblia diz que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vá você até ele e conserte com ele. Acerte com ele. É isso que você tem que fazer. Não é você ficar falando mal, porque quando você está fazendo isso, você está entrando na esfera da batalha contra carne e sangue. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você entenda. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. E é nesse momento que eu quero que você entenda que a batalha, ela é espiritual. É espiritual. Vou pegar um texto aqui que eu quero ler para vocês. Aleluia. Não dá para editar, né? Não dá para parar o vídeo. Me veio um texto aqui. Espera um pouquinho. Glória a Deus. Glória a Jesus. É importante que você entenda isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui o texto. Eu vou achar o texto já para os irmãos e eu vou ler para vocês. Glória a Deus. Vamos continuar e eu vou procurando aqui e eu vou lendo o texto. Eu vou ler para vocês daqui a pouquinho o texto. O texto que você tem que se consertar com seu irmão. Vá até ele e se conserte com teu irmão. Deixa eu achar aqui, eu já vou falar para vocês. Mas vamos continuar. Porque essa luta, ela é terrena, ela é carnal, ela é... Se você tem alguma coisa para acertar com alguém, você tem que ir até ele e ser cristão e dizer, irmão, olha, eu fiquei chateado com isso, vamos acertar isso aqui, vamos pôr um fim nisso, Deus abençoe, tá tudo bem, amém, glória a Deus. Se acertou, glória a Jesus. Agora parte para a batalha espiritual, porque a tua luta e eu vou dizer uma coisa, ela é diária, viu, irmão? Essa luta, ela é diária. Essa guerra, ela é diária. Eu vou pedir, se algum aluno que está me assistindo achar o texto aí, pode colocar nos comentários aí que a gente vai ler com você, tá bom? Estou procurando aqui também. E se você encontrar aí primeiro que eu, coloca aí para nós, que nós vamos, no comentário aí, que nós vamos ler esse texto. Quero ler com vocês esse texto. Então, as agências das potestades do ar. Olha isso. A luta nossa é contra a carne, não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade debaixo de uma autoridade. Quem que governa isso? O diabo. É o mal que governa isso. Ai, pastor, mas que aula pesada, o senhor só falando do inimigo. Não, é que batalha espiritual, irmão, não tem como não falar. Estudar sobre batalha espiritual, você tem que falar de Deus, do céu, da bênção, mas você tem que citar ali o mal para você entender e você se preparar, para você ter a armadura, para você se armar contra ele. Como que você vence o inimigo? Estudando as astúcias dele. Como que ele faz, o que ele faz, onde ele vai. Eu vou me defender, eu vou me proteger. É assim que vence, né? Então, vamos para as agências das potestades do ar. Veja isso. Glória a Deus. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. É isso que eu quero que você entenda. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Existe vários tipos. E quais são as classificações deles? Eles são poderosos, eles são malignos, eles são astutos, são todos os agentes que atuam no campo da batalha espiritual contra a minha vida e a sua. Eu achei o texto, Mateus capítulo 5, vamos ler? É Jesus falando, Mateus capítulo 5, versículo 23. Deixa eu ver se está aqui esse texto. Mateus capítulo 5. Leia comigo aí na sua casa. Mateus capítulo 5, versículo 23. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão.
Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Olha isso. Vá você lá e conserte com ele. Vá você lá e se conserte com ele. Obrigado, irmã Cláudia. Deus abençoe. Achamos aí juntos. Glória a Deus. É importante pensar nisso. Vá você primeiro. Vai primeiro você reconciliar com teu irmão. Isso aqui é luta terrena. Isso aqui é luta contra carne e sangue. Tá? Quando você tem alguma coisa contra o teu irmão, Jesus está dizendo assim, vai lá e se conserta com ele. Não perca tempo. Não perca tempo. Porque se você está pensando que Deus não está vendo, Deus está vendo. Ok? E aí de nada adianta você levantar a mão, adorar a Deus, cantar hino, a minha família é maravilhosa, a minha vida é uma bênção, eu estou na bênção, mas você é contra aquele irmão, aquela irmã. Você não pode vir uma oportunidadezinha para você ir lá e pá, aquele irmão, ih, aquela irmã lá, meu Deus do céu, ai, aquele irmão, ih, gente do céu, vocês sabem daquilo lá, vocês sabiam disso, vocês sabiam disso. Isso é fofoca, isso é mexeriqueiro, e fofoqueiro não entra no céu, mexeriqueiro não vai pro céu, contendeiro não vai pro céu, não entra, lá não entra, mentiroso não entra no céu. Você não é filho do diabo, você é filho de Deus, porque quem é pai da mentira é o diabo, então quem mente é filho dele. Mas se você é um servo de Deus, se você recebeu a Cristo como teu Salvador, você é filho de Deus, filho da verdade. Então, quando tiver alguma luta aqui na terra, entenda que o apóstolo Paulo disse assim, ó, você não tem que lutar contra carne e sangue. Lembra dos ensinos de Jesus? Vai lá, conserta com o teu irmão e vamos guerrear no campo espiritual. Porque no campo espiritual são poucos que guerreiam. No campo espiritual são poucos que batalham. Quem concorda comigo com isso? Quem concorda comigo? No campo espiritual, são poucos. Não é para todos, porque, na verdade, eu vou corrigir aqui minha fala. Todos devem batalhar, mas nem todos vão à batalha. Por quê? Porque quando vai enfrentar aqui, ó, os anjos decaídos, que está sob o comando de Satanás, nessa guerra, nessa batalha, sobre os demônios que vão empreender o poder destrutivo para o mal, você vai ter que enfrentar isso e repreender no nome de Jesus. Vamos para o último ponto da nossa aula. Dava para continuar, dava para ir mais aqui, mas vamos concluir. A igreja tem o poder de Deus à sua disposição. A armadura de Deus. E eu vou ser bem sucinto aqui. A armadura de Deus, ela é indispensável para a minha vida e a sua vida. A armadura de Deus, ela é indispensável, ok? Quando a Bíblia diz que nós devemos cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, tomar sobretudo o escudo da fé e o capacete da salvação, está dizendo, vocês precisam estar, e é claro, a espada do Espírito, ter a espada do Espírito, vocês precisam estar prontos, tanto para se defender, como para atacar. A lição separa de hoje as armas em dois aspectos, as armas de ataque e as armas de defesa. Começando por defesa, aí nós temos os pontos que são indispensáveis para a sua defesa espiritual. Cingir os lombos com a verdade. Isso aqui, eu só vou me ater nesse ponto e vou finalizar. Isso aqui é importantíssimo. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Fica comigo, nós já vamos encerrar essa aula. Eu quero encerrar junto com você. Glória a Deus. 2 Coríntios, no capítulo
de número 13, versículo 8. Glória a Deus. Versículo 8. Pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Faça em favor da verdade. Ô Alex, Deus abençoe, querido. Que bom que chegou. Que bom que chegou. Depois é só assistir aí que tá gravado. Dá para pegar todo o estudo, ok? Todos os irmãos que chegaram um pouquinho mais do meio para o fim, nós estamos quase concluindo. Acompanhe o início dessa aula. Ela é importantíssima para a sua vida, para a sua família, para a proteção da sua vida cristã e espiritual. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que nós devemos estar cingidos os nossos lombos com a verdade, aqui é a verdade da doutrina de Cristo. Ou seja, eu preciso andar na verdade para ter a presença de Deus na minha vida. Não adianta você andar na verdade, viver uma vida de mentira, viver uma vida de mau testemunho, viver uma vida de mal pagador, viver uma vida de uma pessoa que realmente não tem a verdade como princípio. Ela mente para o patrão, ela mente para a esposa, ela mente para o marido, ela mente para os filhos, mente para os pais, mente para o seu pastor, ela mente para a sua liderança espiritual, ela mente para todo mundo. Isso não demonstra uma vida cristã. Não é uma atitude de vida cristã. Ok? Aqui nós temos a verdade da doutrina de Cristo como a integridade desse soldado que está nessa batalha. Então, a armadura ela vem de Deus, ela é completa, ela protege da cabeça aos pés. Elas têm ferramentas tanto para defesa quanto para ataque. E é aqui que eu quero que você entenda e fazendo uma comparação para encerrar. O cinto representa a verdade. A couraça da justiça representa a retidão. Os sapatos, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, representa a paz que vem das boas novas de Cristo. O escudo representa a fé. O capacete representa a salvação. E a espada representa a palavra de Deus. Portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, que fique claro para todos nós que o campo de batalha espiritual, ele é um campo muito perigoso, ele é um campo sério, um campo que você precisa estar muito bem preparado, um campo que você não pode entrar de qualquer maneira. E esse campo, todos, não é 1, 2 ou 3, todos estão passivos de ser atacados. Todos nós. E quando somos atacados, a diferença está de como eu lido com este ataque. O que eu faço com o ataque? Eu sei me defender? Eu sei contra-atacar? Eu sei provocar uma defesa? Não só para mim, mas muitas vezes a batalha espiritual ela não está simplesmente para com você, mas dentro da tua casa, entre os teus filhos. Vou dar um exemplo aqui bem fácil para a gente encerrar. Glória a Deus. Sabe quando teus filhos começam aquela intriguinha dentro de casa? Aquela guerra, aquela luta. E briga daqui, discute dali, e um grita, o outro grita, e o outro fala, e o outro retruca, e vai, e só não chega nas vias de fato porque papai e mamãe tá ali, vamos parar com isso aí, gente, tal. Sabe, essas guerrinhas, esses conflitos que você fala, meu Deus, mas de onde vem isso? Tava tudo bem, tava tudo em paz, olha o que acontece. É isso, batalha espiritual. Pega seus filhos, na hora que estiver nesse momento, nessa guerra, pega os seus filhos, para tudo, silêncio. Você é autoridade na sua casa. Bota o silêncio ali naquele momento, dobre os joelhos com eles e peça a proteção de Deus e expulsa este mal que está perturbando a tua casa. Isso acontece todo dia, em todos os lugares, e pode acontecer comigo e acontece com você também. Comigo várias vezes acontece. A gente para, vamos orar.
Vamos buscar a Deus. Vamos fazer uma oração, um momento de oração. Não é para colocar as crianças ali, os jovens, para ficar 1 hora de joelho orando. Não. Mas para e faz um momento de oração. Repreendendo aquele mal, repreendendo aquele ataque. E você vai ver que a paz, ela vai imperar na tua casa. A paz, ela vai voltar. Aquele ambiente vai ficar tranquilo novamente. O biquinho vai ficar um para lá, outro para cá, mais ou menos. Mas o amor de Deus dentro desse lar constrange a nós e nós logo já voltamos, a comunhão volta, a paz volta, o amor volta, a alegria volta e reina a presença de Deus dentro dessa casa. Portanto, meus queridos alunos, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, não podem. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Não deve amedrontar o cristão. E se você tem medo, se você não sabe guerrear, se você não sabe lutar, nos procure. Eu estou à tua disposição para orar com você, para discipular a tua vida, para juntos pastorear você. E aí sim, você estar pronto para uma guerra espiritual que todos os dias você passa, mas você não sabe vencer, você não sabe lutar. E você pode ser que está perdendo ela. Saiba que Cristo venceu todas as guerras por nós. E Ele nos dá ferramentas, condições para todos os dias vencer todas as batalhas. No nome poderoso de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós vencemos todas as batalhas. Não é no nome do apóstolo Paulo, não é no nome do apóstolo Pedro, não é no nome do pastor Tiago, não é em nome de Maria, não é em nome de José, não é em nome de João, não é em nome de ninguém. É no nome de Jesus, diz a palavra do Senhor, e expulsarão os demônios em meu nome, e orarão pelos enfermos em meu nome. Quem intercede pela igreja é o Senhor Jesus. Finalizo com um texto de 2 de Timóteo. Veja esse texto para encerrar. 2 de Timóteo, bendito seja o santo e maravilhoso nome de Jesus. Glória a Deus. 1 de Timóteo, capítulo 5, capítulo 2. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Jesus, o nome precioso, o nome que tem poder, o nome que expulsa as trevas, que expulsa o mal. Jesus, o nome que expulsa todos os males. E a paz reina, e a vitória chega, e a alegria continua, porque a igreja segue vitoriosa, guardada e protegida pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe. Se ficou alguma dúvida nessa aula, pode me escrever, eu estou à sua disposição. Hoje às 18 horas, um culto maravilhoso, junto com toda a nossa família, junto com a igreja, junto com todos, estaremos participando de um culto às 18 horas, diretamente do Peru, Cusco. Estaremos recebendo a missionária Maria Rosilene e você é o nosso convidado às 18 horas. Deus abençoe, um ótimo domingo, a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração para agradecer. Pai, nós te louvamos por esse momento tão especial. Te agradecemos pela aula, pelo momento enriquecedor. Obrigado, Jesus, porque o teu nome é sobreexcelente, o teu nome é poderoso, o teu nome é grande e fiel. Pedimos a tua bênção sobre todos os teus filhos, sobre a minha querida cidade de Maracaí, os meus irmãos e irmãs, a todos que participaram desta aula. Te louvamos e te agradecemos. Fica conosco, fala ao nosso coração, dai-nos um domingo feliz, de vitória e uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até daqui a pouco, em nome de Jesus. E a igreja segue vitoriosa.